Olá, alunos! Eu sou o professor Anderson da matéria de Geografia e hoje vamos ter uma aula introdutória ao multiculturalismo brasileiro. Tema e habilidade previstos na BNCC e também no currículo paulista, conforme vocês podem ver no nosso slide aqui do lado, tá bom? Vamos lá? Olhando essa imagem do nosso primeiro slide, é a cerimônia de lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim, que acontece todo mês de janeiro em Salvador, na Bahia. A proposta da imagem que abre essa unidade é mostrar a influência cultural dos povos africanos e junção religiosa, pois a festa reúne tradições do catolicismo e do candomblé também. O Brasil é um país multicultural, com uma rica diversidade de expressões artísticas, históricas, culturais e geográficas. O multiculturalismo ele se refere ao reconhecimento e valorização das diferentes culturas presentes em uma sociedade. É importante valorizar o multiculturalismo como forma de promover a igualdade, a inclusão e o respeito às diferenças. O Brasil é conhecido por suas belezas naturais e sua diversidade cultural. A sua extensão territorial transforma qualquer travessia de norte a sul, de leste a oeste, em uma viagem fascinante. O nosso país é repleto de cenários contrastantes que vão de florestas densas, rios volumosos, regiões áridas, até grandes cidades marcadas por seus arranha-céus. Eu separei alguns exemplos legais aqui para nossa apresentação. Eu peguei o bairro da Liberdade em São Paulo, o centro de Curitiba, no Paraná, o sertão nordestino, na Bahia, e a floresta amazônica no estado do Acre. Para atravessar o Brasil, é preciso subir, descer e enfrentar grandes planícies. Para essa viagem, eu recomendo diferentes meios de transportes e predisposição para conhecer vários povos e culturas. E aqui eu separei alguns exemplos dentre alguns. O Boi-Bumbá, caprichoso azul e garantido vermelho, do Festival de Parintins, no Amazonas. O Boi-Bumbá, ou Bumba Meu Boi, tem origem cultural portuguesa e surgiu no século XVIII, no momento que o gado era importante para a economia local. Aqui também tem o Fandango Gaúcho, uma dança gaúcha que veio da Espanha, derivada do flamenco. E eu separei também o frevo pernambucano. A palavra frevo, pessoal, vem de ferver. É uma influência da capoeira, veio da África, dos negros da África, tá bom? Pessoal, vamos apresentar as principais matrizes históricas e culturais que compõem a identidade brasileira. Começando pelos indígenas, que são os primeiros habitantes do Brasil, com uma história que remonta a milhares de anos antes da chegada dos europeus. Eles possuem centenas de etnias diferentes, cada uma com a sua própria língua, tradição e crença. Tem uma relação íntima com a natureza. Eles são detentores de um vasto conhecimento sobre plantas medicinais e práticas de cura que se usam até hoje. O artesanato indígena é conhecido por sua riqueza e beleza, com técnicas que passam de geração para geração. Na língua portuguesa, muitas palavras são de origem indígena, como caju, tapioca e piranha. Na culinária, receitas com mandioca e milho se destacam. A história dos africanos no Brasil, pessoal, ela está diretamente ligada ao período da escravidão, quando milhões de africanos foram trazidos para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar e nas plantações de café. A cultura africana deixou um legado marcante na música brasileira, com ritmos como o samba, capoeira e o maracatu, além de instrumentos como o berimbau. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, foram importantíssimos para a preservação das tradições e da espiritualidade dos africanos escravizados. Na culinária, pratos como acarajé, vatapá, feijão tropeiro têm muita influência africana. A imigração asiática para o Brasil começou mais ou menos por volta do século XIX, principalmente com a vinda de japoneses para trabalhar nas lavouras de café. Os imigrantes japoneses trouxeram consigo sua cultura milenar, contribuindo significativamente para a nossa culinária, como pratos como o sushi e o tempurá. Atualmente é possível encontrar uma forte presença cultural japonesa em diversas cidades brasileiras, com festivais e celebrações típicas. As artes marciais asiáticas, como judô, karatê e aikido, ganharam muita popularidade no Brasil e têm academias espalhadas por todo o país. E por último, vamos falar um pouquinho dos europeus, da cultura europeia no Brasil. Começando pelos portugueses, que foram nossos colonizadores e, portanto, tiveram uma influência profunda na nossa cultura. A língua portuguesa é o principal legado linguístico, e o cristianismo, com destaque para a Igreja Católica, é a religião predominante do Brasil devido aos europeus. Imigrantes de outros países, com certeza, contribuíram, não só os portugueses, como a Itália, Alemanha, Espanha, eles deixaram marcas em nossa cultura, principalmente a arquitetura colonial,
com suas igrejas e casarões. Muitas são ainda preservadas em algumas cidades, inclusive. Festas e tradições como o Carnaval e as festas juninas têm origem europeia e foram adaptadas ao nosso contexto. Lembra que eu falei na nossa introdução na junção de culturas? A culinária europeia influenciou a nossa cultura com pratos como bacalhau, doces trazidos pelos portugueses, massas e pães pelos italianos, churrascos embutidos pelos alemães, além da famosa paella espanhola. Essas influências se misturam com outras tradições, resultando em uma diversificada culinária brasileira. Alunos, antes de concluir a nossa aula de introdução, eu gostaria de deixar uma indicação de leitura para vocês muito boa. O livro Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que explora a formação do povo brasileiro com suas diversas influências culturais, como dos indígenas, dos africanos, dos europeus. Tem uma leitura cativante que faz a gente refletir sobre nossa identidade cultural e uma história única, uma jornada enriquecedora sobre o Brasil. Agora, concluindo aqui, pessoal, para não tomar muito tempo de vocês. A cultura brasileira é um verdadeiro mosaico, formado pela rica contribuição de diversos povos ao longo da história. A influência indígena, africana, europeia, asiática moldou a identidade cultural do país, tornando única e diversificada. Música, dança, religião, culinária, até nossa língua são reflexos dessa rica miscigenação, que a gente não fala apenas o português. Tentem assistir alguma coisa em português em Portugal, vocês vão sentir a diferença. Valorizar e compreender a diversidade cultural é essencial para a construção de uma sociedade mais inclusiva e enriquecedora para todos. Ao conhecer e celebrar essa herança cultural, abrimos portas para um Brasil mais plural, tolerante e consciente de suas raízes. Eu agradeço, pessoal, essa foi nossa aula de introdução e espero voltar a falar com vocês sobre esse assunto na próxima aula, tá bom?